Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver a questão 68 da seção 14.3 do livro Stuart. Dá uma função de três variáveis, z dependendo de u, de v e de w, ou seja, dada por u que multiplica a raiz quadrada de v menos w, e pede a derivada de ordem 3, ou seja, primeiro em relação a w, depois em relação a v e por último em relação a u, ok? Então vamos lá para o nosso quadro resolver essa questão. Aqui eu deixei preparado já a nossa questão. Eu tenho z igual a u que multiplica raiz quadrada de v menos w, beleza? Então, como a gente sabe, na notação de quociente, a gente olha da direita para a esquerda. Então, primeiro derivamos em relação a w, mantendo v e u como constante. Depois, pegamos o resultado e derivamos em relação a v, mantendo u e w constante. E, por último, mantendo v e w constante, derivamos em relação a u. Então, a primeira conta que a gente vai fazer é a derivada parcial de z em relação a w. Então, se é em relação a w, u é constante, então eu vou conservar o u aqui. Aí eu vou derivar aqui utilizando a regra da cadeia, beleza? Então, aqui é como se fosse v menos w elevado a meio, então vai cair o meio, vai ficar v menos w elevado a menos meio, vezes a derivada lá de dentro em relação a w, que é menos 1. Então, vai ficar menos u dividido por 2 que multiplica a raiz de v menos w, né? Porque esse menos meio vem para cá para o denominador como positivo, beleza? Então, essa é a minha derivada em relação a w. Agora, eu vou pegar esse resultado e vou derivar em relação a v, mantendo quem? Mantendo u e w constante. Então, derivada de ordem 2 de z em relação a v, quem que é? Então, vou manter menos u sobre 2 é constante. Então, menos u sobre 2 é constante. Aí, eu vou deixar, nessa fórmula aqui fica até melhor para derivar. Eu vou derivar em relação a v. Então, menos meio vai cair. Ok? V menos w elevado, vou subtrair 1 novamente. Então, subtraindo 1 novamente, vai dar menos 3 meio. Vezes a derivada lá de dentro em relação a quem? Em relação a v. Só que a derivada lá de dentro em relação a v vale 1. Então vai ficar desse jeito mesmo. Então vai dar quem? Esse menos com esse menos vai ficar mais. Então vai ficar u dividido por 4, que multiplica v menos w elevado a menos 3 meio. Se você quiser colocar isso aqui como denominador, pode colocar u dividido por 4 vezes a raiz quadrada de v menos w elevado ao cubo. Ok? 3 meios vem para cá para o denominador. V menos w elevado ao cubo. Bom, agora por último eu vou fazer a derivada terceira, né, de z em relação a u. Eu já tinha em relação a v e em relação a w. Então eu vou derivar isso aqui em relação a u. Então essa parte toda aqui, ó, é constante, então vai ficar, a derivada de u é 1, então vai ficar simplesmente 1 dividido por 4, que multiplica a raiz cúbica de v menos w ao cubo. Beleza? Que é a nossa resposta final. Ok? Então essa aqui é a nossa resposta final, pedida na questão. Vamos dar uma olhada no MATLAB para ver se a gente encontra o mesmo resultado? Bom, aqui no MATLAB eu deixei preparado o programinha, derivada parcial, declarei simbólico minhas variáveis u, v e w. Aqui eu chamei a minha função f de u, vw, né, que é a minha z lá do exercício, como sendo u que multiplica a raiz quadrada de v menos w.
Aqui eu chamei da derivada parcial, por mais que a gente não vá utilizar, mas isso aqui é a derivada parcial em relação a u. Essa segunda aqui em relação a v, e essa última que a gente vai começar por ela, né? Ou seja, a gente vai derivar primeiro em relação a w, ok? Então a gente vai executar esse programinha. Vamos pedir aqui a derivada parcial em relação a w. U, v e w. Então deu essa aqui, deixa eu só dar uma embelezada para a gente entender melhor. Uma resposta mais bonitinha. Então deu u dividido por 2 raiz quadrada de v menos w, que é exatamente o resultado que a gente obteve aqui, ó, menos u dividido por 2 raiz quadrada de v menos w. Beleza? Menos u dividido por raiz quadrada de 2, dividido por 2 que multiplica a raiz quadrada de v menos w. O que eu vou fazer? Eu vou querer pegar essa função aqui e vou querer ela derivar agora em relação a v. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa função aqui, que é a derivada parcial em relação de w, eu vou chamar ela de fvw, ou seja, o acumulado até então. Ou seja, eu vou querer derivar essa fvw em relação a v. Beleza? Então aqui eu vou pegar a derivada diff, da fvw em relação a v. Vou dar uma consertadinha aqui para ficar bonitinha a resposta. Então deu u dividido por 4, que multiplica a raiz quadrada de v menos w ao cubo, que foi exatamente o resultado que a gente obteve aqui, tá vendo? O resultado que a gente obteve aqui, tá vendo? Esse resultado que a gente obteve aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função aqui, ó, que a gente obteve, essa fvw, e vou chamar ela de fuvw, que eu preciso derivar em relação a esse último resultado, em relação a... Não, essa aqui não, eu quero pegar a diff, né, a anterior. Peraí. Quero pegar a função anterior, esse u dividido, que é exatamente essa aqui, ó, diff. Eu quero chamar isso aqui de fuvw, que é a função u dividido por 4, ok? Que multiplica a raiz quadrada de v menos w ao cubo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa função fuvw, eu vou derivar essa função em relação a u, que é a última coisa que a gente precisa fazer. Então, derivando em relação a u, colocando uma resposta melhor aqui, vai ficar 1 dividido por 4, que multiplica a raiz quadrada de v menos w ao cubo, que foi exatamente o resultado que a gente achou aqui, ó. Tá vendo? Então, confirma o nosso resultado, tanto aqui como no programa, ok? Então, a gente tem as derivadas parciais de ordem 3. Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.